Em um mundo repleto de solidão, encontramos Jonas, um homem que carrega o peso da depressão em seu coração. Aos 35 anos, ele decide resgatar seu amor pela escrita, uma forma de redescobrir quem realmente é. Em um momento de impulso, começa a escrever cartas para o seu eu do passado, aquele jovem sonhador que um dia acreditou em um futuro brilhante. Cada carta o levava a reviver memórias de risadas, desilusões e conquistas que moldaram sua identidade. Nesse processo, Jonas confronta seus demônios internos, revelando como a depressão distorceu sua percepção de felicidade e como a escrita se tornou sua aliada na busca por renovação. Jonas, um homem de 35 anos, é a personificação da luta silenciosa contra a depressão. Sua rotina é marcada pela solidão, um eco de memórias que o perseguem, lembranças de um passado vibrante que agora parecem distantes. Ele carrega consigo a sensação de que o mundo ao seu redor perdeu as cores. A escrita sempre foi sua paixão, mas com o tempo as palavras se tornaram escassas. Ao decidir retomar esse amor, Jonas busca não apenas se reconectar com a sua essência, mas também entender quem ele se tornou. Entre risos e lágrimas, ele explora os caminhos que o levaram até este ponto, ansiando por respostas e cura. A depressão se instalou na vida de Jonas como uma sombra, obscurecendo até mesmo os momentos mais simples de alegria. As cores que antes vibravam em sua rotina agora pareciam desbotadas, transformando risadas em ecos distantes. A sensação de inadequação o envolvia, fazendo com que cada interação se tornasse um fardo. Ele se via preso em um ciclo de pensamentos negativos, onde a esperança parecia um conceito distante. As pequenas vitórias que um dia celebrava, agora eram ofuscadas por um sentimento de impotência. O que antes era um sonho se tornava um labirinto de inseguranças, e cada dia se tornava uma luta silenciosa pela sobrevivência emocional. O impulso para retomar a escrita surgiu como uma chama tímida em meio à escuridão. Jonas sentiu que, ao colocar as palavras no papel, poderia de alguma forma resgatar parte de si que estavam perdidas. Cada letra se tornava um passo em direção à autodescoberta, uma busca por significado em meio ao caos. A caneta deslizando sobre o papel era como um fio que o conectava ao seu eu mais jovem, repleto de sonhos e esperanças. Ao escrever, não apenas revivia memórias, mas também começava a confrontar a dor que o acompanhava. Era um ato de coragem, um primeiro passo rumo à renovação. As cartas para o eu do passado tornaram-se um refúgio. Jonas começou a escrever com a esperança de reavivar a essência do garoto sonhador que um dia foi. Em cada página, ele abordava as memórias mais queridas, como as tardes ensolaradas jogando bola com amigos, ou aquele primeiro amor, inocente e cheio de promessas. Ao se dirigir a si mesmo, ele não apenas revivia essas experiências, mas também refletia sobre os erros cometidos e as lições aprendidas. As palavras fluíam como um diálogo íntimo, onde a dor e a esperança se entrelaçavam, permitindo que Jonas enfrentasse seus medos e, quem sabe, redescobrisse a alegria que havia deixado para trás. As lembranças da infância de Jonas surgiam como flashes vividos em sua mente. Ele se via correndo pelo parque, o vento no rosto, enquanto as risadas de seus amigos ecoavam ao redor. As tardes eram preenchidas por jogos de futebol improvisados, onde a vitória era celebrada com abraços e gritos de alegria. O primeiro amor, aquele sentimento puro e descomplicado, iluminava seus dias. Ele se recordava das trocas de bilhetes nas aulas, da expectativa de um olhar especial. Cada momento era uma pincelada em uma tela de inocência, onde os problemas pareciam distantes. A vida era uma aventura, repleta de promessas e possibilidades. As lembranças da adolescência de Jonas eram um mosaico de emoções intensas. Ele se via na sala de aula, cercado por amigos, onde as risadas e as provocações eram constantes. O primeiro baile com a expectativa pulsando no peito, a timidez ao pedir a primeira dança, o nervosismo ao perceber que o olhar da garota que gostava estava ali, fixo nele. As tardes passadas na praça, discutindo sonhos e planos, eram repletos de promessas e desafios. A música alta, as conversas intermináveis e os segredos compartilhados formavam uma conexão inquebrantável.
Cada momento se tornava um marco, uma construção de quem ele era, mesmo que, por vezes, as inseguranças e os medos ameaçassem sua alegria. Os medos e arrependimentos se tornaram sombras que o acompanhavam, sussurrando incertezas em momentos de silêncio. Jonas percebeu que, ao longo dos anos, havia deixado de lado muitas de suas aspirações, sufocando sonhos sob o peso de expectativas não cumpridas. A timidez que o impediu de se abrir para o amor e as oportunidades perdidas martelavam em sua mente. Cada carta que escrevia trazia à tona essas feridas, revelando o quanto ele havia temido a rejeição e o fracasso. Ao reviver essas recordações, Jonas entendia que os erros do passado não definem quem ele é, mas servem como lições para um futuro que ainda pode ser escrito. A cada carta que escrevia, Jonas sentia uma ponta se formando entre ele e seu eu mais jovem. As palavras se tornaram um eco de risadas e sonhos, uma lembrança vivida do que um dia foi. Ele se via nas tardes ensolaradas, repleto de esperanças, livre das amarras que o prendiam. O jovem Jonas, com seu olhar brilhante e coragem inabalável, parecia sussurrar para ele, encorajando-o a não desistir. A conexão se fortalecia, e o Jonas percebeu que, ao revisitar essas memórias, estava não apenas se reconectando com seu passado, mas também resgatando a essência que o tornava único. Era um diálogo entre tempos, onde cada frase escrita era um passo em direção à cura. Conforme as cartas se acumulavam, Jonas começou a enfrentar os seus demônios que o assombravam. Medos que antes pareciam insuperáveis, agora se tornavam figuras mais claras, quase palpáveis. Ele se lembrava de cada olhar de reprovação, de cada momento em que se sentiu invisível. A solidão, um companheiro constante, revelava suas garras afiadas. Mas ao escrever, ele também percebia que a vulnerabilidade não era fraqueza. O jovem Jonas, com seus sonhos intactos, parecia desafiá-lo e encarar esses fantasmas de frente. Cada palavra escrita era um convite para confrontar a escuridão, transformando dor em entendimento, e assim, uma nova luz começava a despontar em sua jornada. As cartas tornaram-se um refúgio, um espaço seguro onde Jonas podia expor suas emoções sem medo de julgamento. Cada parágrafo se transformava em um abrigo, permitindo que ele explorasse suas fragilidades e inseguranças. Ao escrever, as palavras se desdobravam como um manto protetor, acolhendo suas angústias e medos mais profundos. Essa prática o libertava, proporcionando um diálogo íntimo entre seu eu atual e o jovem sonhador que um dia foi. Nesse espaço, ele se sentia livre para ser vulnerável, confrontando a dor com a força da escrita, redescobrindo o poder de sua voz e a esperança que ainda pulsava dentro de si. A autoaceitação é um processo vital na jornada de Jonas. Ao olhar para suas cartas, ele percebe que aceitar quem é, com todas as suas imperfeições, é o primeiro passo para a cura. Cada erro, cada falha, cada momento de fraqueza não define seu valor, mas sim contribui para a complexidade de sua história. O jovem Jonas, em seus sonhos, representa a pureza da autoconfiança. Ao reconectar-se com essa parte de si, Jonas começa a entender que a verdadeira força reside em abraçar sua vulnerabilidade. Essa aceitação traz alívio, permitindo que ele se veja não apenas como um lutador, mas também como um ser humano digno de amor e compaixão. O apoio de amigos e familiares emerge como um farol na jornada de Jonas. Cada reencontro é uma lembrança de que, mesmo em seus momentos mais sombrios, ele nunca esteve realmente sozinho. Conversas sinceras com amigos revelam histórias semelhantes de luta e resiliência, criando laços mais profundos. A presença calorosa de sua mãe, com palavras de encorajamento, traz conforto e segurança. À medida que Jonas se abre sobre suas batalhas, ele percebe que compartilhar sua vulnerabilidade não só alivia seu fardo, mas também fortalece suas conexões. Esse apoio se torna um pilar essencial, proporcionando a força necessária para continuar sua jornada de redescoberta e cura. A jornada de redescoberta de Jonas é repleta de desafios, mas também de momentos de pura revelação. Cada carta escrita é como uma chave que abre portas para memórias adormecidas, onde ele reencontra a essência do que sempre sonhou ser. Ao revisitar sua infância, ele se dá conta de que as pequenas vitórias, muitas vezes esquecidas, são fundamentais para a sua reconstrução. Conversas com amigos que também compartilham suas fragilidades mostram a força de apoio mútuo
Jonas percebe que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas um ato de coragem que o aproxima da autenticidade. Com cada palavra, ele se permite sonhar novamente, alimentando a chama de esperança que sempre esteve dentro dele. Recomeçar é sem dúvida um ato de coragem. Cada passo em direção ao desconhecido exige uma força que muitas vezes não reconhecemos em nós mesmos. Para Jonas, essa coragem se manifestou na decisão de compartilhar suas cartas, abrindo seu coração e permitindo que a vulnerabilidade se tornasse uma aliada. À medida que ele revisita suas memórias, percebe que recomeçar não significa apagar o passado, mas sim aprender com ele. Cada lembrança, seja de dor ou de alegria, é uma peça fundamental na construção de sua nova realidade. A jornada de Jonas nos ensina que a verdadeira força reside na capacidade de se levantar e lutar novamente, mesmo quando tudo parece perdido. Na escuridão de seus pensamentos, Jonas começou a perceber que, mesmo as noites mais longas, têm seu fim. As cartas, antes um refúgio solitário, tornaram-se um farol, iluminando seus medos com a luz da esperança. Ao relembrar os sorrisos da infância e as pequenas conquistas, ele encontrou fragmentos de alegrias escondidas nas sombras. Cada palavra escrita era um passo em direção à aceitação, um lembrete de que seu passado não o define, mas contribui para quem ele está se tornando. A vulnerabilidade antes temida, agora era seu maior aliado. Na jornada de redescoberta, Jonas aprendeu que a luz sempre pode ser reencontrada, mesmo nas horas mais sombrias. Com o tempo, Jonas percebeu que as cartas não eram apenas um diálogo com seu eu do passado, mas também uma conversa com o futuro. Cada nova página, ele se permitia sonhar novamente, a esperança renovada pulsando em seu peito. A dor, antes sufocante, tornou-se uma parte de sua história, e ao abraçá-la, ele encontrou forças para seguir em frente. Amigos e familiares que antes pareciam distantes, agora se tornaram pilares em sua vida. A jornada de Jonas não se tratava apenas de redescobrir a luz, mas de entender que as sombras também fazem parte de quem somos. E assim, ele se levantou, pronto para escrever um novo capítulo. Segundas chances são como uma luz que emerge após a tempestade. Elas nos lembram que a vida é um ciclo de recomeço, onde cada erro se transforma em aprendizado e cada dor em sabedoria. Ao abraçar essas oportunidades, nos permitimos crescer e nos reinventar, como um artista que, ao olhar para sua tela, não vê apenas manchas, mas possibilidades. O passado pode ser um peso, mas também é uma fonte de força. Ao acreditarmos na capacidade de recomeçar, inspiramos outras a fazer o mesmo. Afinal, cada novo dia é uma página em branco, pronta para ser preenchida com uma história de renovação e esperança. Ao final dessa jornada, Jonas nos lembra que cada um de nós carrega uma história repleta de sombras e luzes. O passado, com suas dores e alegrias, não define quem somos, mas nos ensina a reconhecer a beleza da transformação. Ao abrirmos nossos corações para segundas chances, podemos encontrar a força que reside dentro de nós. Que possamos, assim como Jonas, ter a coragem de escrever nossas próprias cartas, não apenas ao passado, mas ao futuro que ainda nos espera. Que cada novo dia seja uma oportunidade de renovação e esperança. Afinal, a verdadeira liberdade vem ao aceitarmos nosso caminho e seguirmos em frente.